De que forma as habilidades socioemocionais envolvem as emoções e os relacionamentos sociais estão sendo incorporados no currículo escolar? Isso hoje em dia é uma preocupação muito grande, né, de todas as instituições aí escolares, porque, e não só, né, porque também antes de ser das instituições escolares, ela era das empresas, né, as empresas já sentiam necessidade de desenvolver ou de captar indivíduos já com essas habilidades desenvolvidas, porque o que acontecia? Começava a ter muito problema nas empresas. A empresa ela tinha um mecanismo de seleção e captação de talentos que às vezes previam a capacitação técnica só, então você contratava pessoas muito boas do que elas iam fazer, né, das habilidades ou das competências que elas iriam fazer. Só que chegava no ambiente de trabalho e causava um problemão, entendeu? Porque ele não sabia lidar com as não emoções. sabia lidar com as emoções, causava problema ali, entendeu? Dava um problemão dentro do ambiente de trabalho, depois acabava às vezes até sendo mandado embora, ou então provocando que outros fossem mandados embora. E aí dava uma frustração muito grande, as empresas perdiam muito dinheiro e era uma coisa cada vez mais comum. E então isso aí passou a ser também trabalhado nas escolas, nas faculdades, depois na escola, que era o fator humano nas organizações, o desenvolvimento das competências socioemocionais, porque é uma coisa que hoje já a captação e a seleção já consegue melhorar Mas uma coisa que eu admiro em você, sabia? Sem querer interrompendo, uma coisa que eu admiro em você é essa tua habilidade. Você tem uma habilidade de lidar com as pessoas, de aproximar as pessoas, Obrigado, de trazer obrigado. as pessoas. Às vezes a pessoa está com... Assim, não é bem por aí, você calma, você consegue acalmar a pessoa. Obrigado, e isso é porque eu valorizo muito. Assim, a minha trajetória assim, sempre foi de valorizar isso, felizmente, né, eu sempre convivi em grupos que valorizavam isso, e a gente vê que muitos grupos e muitas pessoas não são assim, e acabam tendo dificuldades, né? Então, assim, eu valorizo, eu desenvolvi isso, foi um aprendizado de vida também, né? Acho que é uma coisa natural sua, não, cara? Mas assim, eu desenvolvi também. Ah. E a educação desenvolveu muito para mim também. Eu sou muito grato à educação, porque isso também me ajudou bastante. Porque esse processo de você ensinar, de você estar ali em contato com pessoas em formação, para você fazer bem isso, necessariamente você tem que ter esse envolvimento. A gente sabe, professor ali é um processo de amor. Mas é uma coisa natural sua, cara. Eu já vi, e realmente você tem essa habilidade, cara. Eu admiro assim, mesmo. Eu falei assim, poxa, eu não vou aprender muita coisa com ele. Mas veja, além de praticar isso, que eu acho que é o principal, a gente estudou isso, a gente fala muito sobre isso, estudava. Lá na época que eu falei que eu trabalhava na HSM, eu tive o privilégio como jornalista, né, de receber lá o Daniel Goleman, que é o cara que lançou o livro sobre inteligência artificial, a inteligência emocional, né? O primeiro grande best-seller mundial de inteligência emocional foi o Daniel Goleman. Eu conversei com ele quando ele veio ao Brasil, né? O Howard Gardner, que é o propositor das múltiplas inteligências. Então eu fui exposto também e pude interagir com grandes pesquisadores dessa área. E isso me ajudou muito também, né? Entrevistar essas pessoas aí é uma riqueza. Então, hoje, minimamente, eu retribuo, né, botando isso em prática algumas vezes. A outra coisa que é muito importante também, que a gente pode vir conversar outro dia, que é a comunicação não violenta também, que é uma coisa muito legal, né, que você envolve você ter uma empatia pelo outro, mergulhar na necessidade do outro, assim como também ter abertura para que o outro possa interagir com o seu universo pessoal, e aí a gente construir junto com o outro relações diferenciadas. Então, tudo isso aí é um valor para mim.